Por isso eu quero orar com você nesse momento, para a gente entrar na ministração da palavra. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, clamamos, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós já recebemos, Deus, do Senhor, enquanto estivemos louvando aqui. Pudemos expressar para o Senhor a nossa adoração e fizemos isso de forma espontânea. Mas nesse momento que também a gente vai ouvir a Tua palavra, a gente está com expectativa naquilo que o Senhor há de ministrar aos nossos corações. Que esta série de mensagens, Deus, possa abençoar todos que estão aqui e também aqueles que serão alcançados pelos vídeos que estão sendo produzidos dessa campanha, dessa série de mensagem. Que pessoas possam ser tocadas, transformadas, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro nesse momento em nome de Jesus. Amém e amém. Você está aí com o seu esboço da mensagem? Pega ele para que você possa acompanhar a mensagem dessa noite. Nós chegamos hoje à terceira mensagem dessa série. Um mês para viver. Um mês para viver. Temos trabalhado a pergunta principal dentro dessa série. O que você faria se você descobrisse que você tem apenas um mês para viver? O que você faria? Essa pergunta, irmãos, essa ideia nasceu de um livro de 2 autores americanos que, por estarem cuidando de pessoas em estágio terminal, pessoas que descobriam que tinham pouco tempo de vida, esses autores do livro que trabalhavam com essas pessoas percebiam que mudanças significativas aconteciam na vida dessas pessoas. As pessoas descobriam que tinham pouco tempo de vida e tomavam decisões importantíssimas. Faziam mudanças que nunca houveram feito antes. E os autores olhavam para essas pessoas e chegavam à seguinte conclusão: hoje, sabendo que tem pouco tempo de vida, elas estão sendo melhores do que já foram um dia. E aí algo gritou no coração dos autores: por quê? Por quê? Por que esperar receber uma notícia que você tem pouco dia de vida para fazer aquilo que você poderia ter feito muito antes? Por que viver de uma forma nos últimos dias de vida que você deveria ter vivido durante toda a sua vida? E aí eles chegam a uma conclusão que nós concordamos com ela: quando a gente vive a vida não ignorando a morte, entendendo que ela faz parte e que a qualquer momento nós podemos não estar aqui. Quando nós vivemos a vida nessa perspectiva, nós temos uma tendência de vivermos uma vida com uma qualidade melhor. Porque involuntariamente, irmãos, inconscientemente, às vezes a gente pode viver pensando que a gente vai viver para sempre. Quantas vezes nós podemos perceber pais, por exemplo, que deveriam agir de forma diferente com o filho, mas não mudam, porque talvez inconscientemente vivem como se fossem estar aqui para sempre. A gente vai vivendo a vida, irmãos, e até que determinadas coisas aconteçam com a gente não se dá conta que aquilo pode acontecer. Repito aquilo que eu tenho dito nos domingos anteriores: eu não quero trazer para esse ambiente um cenário de morte. Eu não quero fazer desse momento um ambiente como se eu estivesse pregando um sermão de um culto fúnebre. Não, irmãos, mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. Pensar, por exemplo, em como anda a nossa vida. Pensar, irmãos, por que nós muitas vezes insistimos em deixar para amanhã mudanças importantes que nós precisamos fazer hoje. Se nós percebemos, irmãos, que a vida é curta e que o tempo passa rápido, por que a gente não valoriza aquilo que é mais importante hoje? Na primeira mensagem da nossa série, nós pregamos sobre o tema Vivendo a Vida Apaixonadamente. E nessa primeira mensagem, irmãos, nós falamos, por exemplo, sobre a importância de nós vencermos a síndrome do algum dia. O que é síndrome do algum dia? Você que foi no pequeno grupo, você que
veio compartilhando essa série. O que é síndrome do algum dia, irmãos? É onde a gente está sempre empurrando algo para depois. Percebam que o algum dia não existe. Porque o que existe são dias, meses e anos. Se tem algo que verdadeiramente eu posso não conseguir fazer hoje, eu posso até definir um dia, dentro de um mês, dentro de algum momento que eu vá fazer. Mas quando eu digo algum dia, irmãos, eu estou jogando isso, desculpa a expressão, para o além. Porque algum dia não existe. Então nós precisamos entender, primeiro, eu posso fazer isso hoje, eu tenho condições de mudar isso na minha vida hoje, isso é importante para mim hoje, eu faço hoje, não tem como ser hoje. Quando eu posso fazer, eu vou me planejar, eu vou me programar, eu vou definir metas, eu vou estabelecer dias, prazos, mas não algum dia. O algum dia não existe, não existe. Na segunda mensagem que nós pregamos semana passada, ela teve o tema Ame completamente. E nós falamos sobre algumas coisas, entre elas sobre a importância de nós valorizarmos os relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. A palavra de Deus no Gênesis não se refere apenas ao relacionamento entre homem e mulher. O Senhor olha para a sua criação e fala, não é bom que essa criação viva só, ela precisa viver relacionamentos. E não tem como você amar as pessoas se você não se relacionar com elas. Falamos sobre a importância do perdão. Falamos sobre a importância de nós crescermos com os relacionamentos que nos ferem. E hoje, na nossa terceira mensagem, aproveito para dizer que semana que vem nós vamos fechar essa série. Mas hoje a gente fala sobre esteja pronto para partir corajosamente ou partindo. Esteja pronto para partir. O fato, irmãos, é que hoje a gente vai conversar muito sobre uma palavra chamada legado. Legado. É o que mais a gente vai conversar sobre hoje. Quero nesse momento fazer com que você reflita na seguinte pergunta: que comentários você gostaria que fossem feitos sobre você no seu funeral? Se você tivesse condições de estar ali, não fique chateado, se você tivesse condições de estar ali deitado num caixão, ouvindo tudo que as pessoas que estão ali, que se relacionaram com você, estariam dizendo sobre você, o que você gostaria de ouvir? Tem uma ilustração, irmãos, que diz que um homem faleceu e deixou uma esposa e um filho de 12 anos. Então prepararam tudo para que pudesse acontecer o velório desse homem. E no velório estava sentado lá a esposa e o filho de 12 anos. E daqui a pouco as pessoas começaram a tomar a palavra. Então veio o primeiro e falou, esse homem, ele era um homem muito amoroso. Como ele amava a família. E o garotinho começa a olhar para a mãe assim com o olho arregalado. E o homem falando, como ele amava a família. Como ele amava as pessoas, como ele era alguém que demonstrava amor pelas pessoas. Aí veio o segundo, esse homem que nos deixa nesse momento era alguém de um caráter exemplar. E o garoto de novo arregala o olho para a mãe. Que caráter invejoso desse homem, que exemplo de honestidade. O menino não aguentou, levantou, pegou a mãe pelo braço, mãe, vamos sair daqui, vamos sair daqui. E a mãe, por que meu filho? Mãe, você não está percebendo? Isso aqui não é o velório do meu pai. É qualquer pessoa menos ele, porque tudo isso que falaram dele é mentira. Não tem como ser ele. Queridos, o que você gostaria que fosse dito a seu respeito? Pode parecer bobagem isso, irmãos. Pode parecer bobagem. Mas eu quero chegar, irmãos, nessa palavra que eu falei, eu quero chegar no que é legado. Legado, irmãos, nesse sentido que estamos analisando, é aquilo de valor que marca a vida de alguém e que faça com que você seja lembrado por futuras gerações. Tem um rei na Bíblia, irmãos, cujo nome era Jeorão. Ele foi um rei e um homem tão ruim, irmãos, mas tão ruim,
que a própria Bíblia, ao mencionar a sua morte, vai dizer que ele morreu sem deixar saudades. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 20, se você quiser depois marcar na sua Bíblia, vai dizendo, olha, ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E aí o texto bíblico completa, e se foi sem deixar de si saudades. Saudades. Não quero também provocar nenhuma emoção em você, mas de quem você sente saudade? Quem deixou legados na sua vida? Você consegue perceber quando a pessoa deixa um legado na minha vida, na nossa vida, até aquela que não se relacionou com ela, fica sabendo dela? Fica sabendo dela? Consegue perceber que pode ter neto, por exemplo, que não conheceu o avô, mas acaba sabendo quem é o avô? Sabendo menção do avô, porque o que essa pessoa representou enquanto viveu é reproduzido. É reproduzido. Se nós talvez temos dificuldade em enxergarmos isso em nós, fica aqui a pergunta: quem marcou você dessa forma? Quem marcou sua vida, meu irmão? Quem marcou sua vida? Quais foram as pessoas da geração passada, ainda que não tão distantes, mas que marcaram a sua vida? Eu quero conversar um pouquinho sobre isso, irmãos, nessa noite, para que a gente repense a nossa vida. Então, olha, para que você morra e deixe saudades, em primeiro lugar, deixe Deus moldar o seu caráter. Você pode preencher no seu esboço. Deixe Deus moldar o seu caráter. Irmãos, uma das coisas que podem contribuir para que a gente não lamente a morte de alguém, ou que ela não deixe saudade quando partir, é aquilo que está relacionado ao caráter. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém gosta de conviver com um mau caráter. Irmãos, o mau caráter é desleal. Um mau caráter é maldoso. Um mau caráter, irmãos, é traiçoeiro. Um mau caráter é desonesto. Um mau caráter é enganador. O mau caráter, ele se relaciona com você pensando no que ele pode fazer para te prejudicar. O mau caráter, irmãos, ele gosta de levar vantagem em cima de tudo e de todos, custe o que custar, a qual preço for. O mau caráter, ele caminha com você, mas ele usa de falsidade, e na primeira oportunidade que tem, ele apunhala você pelas costas. Tem mau caráter na Bíblia? Tem. E eu quero nesse primeiro tópico dar um exemplo de um mau caráter na Bíblia. E esse mau caráter que eu vou usar de exemplo, ele se chama Jacó. Jacó, irmãos, tem o significado do seu nome, enganador. Não bastaria nem contar a história. Bastaria apenas dizer que Jacó tem como significado do seu nome enganador. Enganador. Jacó, queridos, era filho de Isaac com Rebeca. Jacó era neto de Abraão. E ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E certa vez, irmãos, quando esses dois irmãos gêmeos já eram crescidos, houve um momento em que o pai deles, Isaac, iria abençoar o filho mais velho. Algo inserido dentro da cultura judaica, da tradição, do tempo daquela época, que hoje a gente pode analisar e não dar muita importância, mas algo que fazia toda uma importância dentro desse cenário.
Sendo que o pai, ele abençoava o primogênito, o filho mais velho, o filho que nasceu primeiro. E nessa relação de Jacó e Esaú, embora eles fossem gêmeos, Esaú era o primogênito. Então Jacó, irmãos, ele se junta com a sua mãe. Ele se junta com a sua mãe para enganar o seu irmão e o seu pai. E junto com a sua mãe, junto com Rebeca, eles fazem toda uma caracterização em Jacó, para que ele pudesse se parecer com Esaú, para que ele pudesse chegar até a presença de Isaac e receber a bênção que era para o seu irmão. E eles conseguem enganar Isaac. Isaac, ele abençoa Jacó, ele profere as bênçãos que daria um filho primogênito para Jacó. Quando acontece isso, irmãos, o circo pega fogo. Aquela família entra em guerra, e Jacó não tem outra alternativa, ele tem que fugir. É esse o conselho que a sua mãe lhe dá, é essa a saída que a sua mãe encontra. Ela prepara tudo e fala: vai embora, vai para uma terra tal, que lá mora meu irmão, você procura por ele e desaparece daqui, porque o seu irmão vai te matar. E Jacó vai. Chegando lá, Jacó reinicia a sua vida. Só que ele reinicia a vida, irmãos, debaixo de uma sentença. Uma sentença de maldição. O livro do profeta Oséias, que nós pregamos hoje, ele tem um versículo que diz que é aquele que semeia vento colhe tempestade. Está escrito lá em Oséias. Aquele que semeia vento colhe tempestade. Jacó foi um enganador. Quando ele chegou para morar na casa do seu tio, o que aconteceu com ele? Foi enganado. Foi enganado pelo seu tio, que se tornou seu sogro. Mais de uma vez, foi enganado em relação à filha, foi enganado em relação ao rebanho. Ele vivia a vida sendo enganado. E é interessante olhar para a vida de Jacó, porque ela nos traz um ensinamento. Tinha algo na vida de Jacó que precisava ser mudado. Tinha algo na vida de Jacó que ele precisava enxergar e voltar ao passado para consertar. Deixa eu dizer uma coisa. Existem culpas irreparáveis na nossa vida. Existem culpas que a gente não pode mais voltar e mexer, porque elas são irreparáveis, não tem mais jeito. Mas tem coisas que a gente pode mudar. Jacó não vivia uma culpa irreparável, ainda tinha tempo de mudar. E a vida dele não dava certo, enquanto ele não resolveu aquilo. Você entende o que eu estou dizendo? Tem pessoas que a vida não anda. Tem pessoas que a vida não caminham, que necessitam de discernimento. Que necessitam abrir a mente para que o Espírito Santo trabalhe e fala: volta no seu passado, volta na sua vida e conserta isso daqui. Não quero criar nenhum constrangimento no que eu vou falar, ou pensando que eu estou falando de A, se referindo a B. Mas eu e Lívia, nós conhecemos uma família que foi marco para a divisão de uma igreja. Essa família foi decisiva para a divisão de uma igreja. Uma igreja se dividiu, uma igreja se rompeu, uma igreja se separou por marcas influentes dessa família. E tem coisas até hoje que não dão certo nessa família. E interpreto eu, não sou o dono da verdade, que em algum momento essas pessoas precisam refletir, dar um passo atrás e refazer coisas que fizeram de errada lá atrás. Isso pode acontecer com a gente. Tem culpas que são irreparáveis e não adianta a gente se adoecer por elas. O que é irreparável a gente resolve só com Deus. O que não é irreparável a gente resolve com Deus e com o próximo. Eu conheço uma pessoa que fez algumas besteiras na vida. Chegou um tempo, falou que tinha arrependido. Mas aquilo que ela fez, ela tinha como consertar. E ela só falava que estava arrependido, mas não consertava.
aquilo, guarde isso, aquilo que é irreparável, a gente só pede perdão para Deus. O que não é, a gente pede para Deus e para o próximo. A gente procura quem tem que procurar e resolve as coisas com quem tem que resolver. Jacó era um mau caráter, mas ele percebeu isso. Ele percebeu isso. Ele estava lá, dia após dia, 14 anos, mais de 14 anos, e a vida dele dando errada. Ele foi enganado para poder receber a mulher como esposa. Depois, era para trabalhar 7 anos, trabalhou 14. Depois ele cuidava dos animais do seu sogro. Quando Deus abençoava o negócio dele, o sogro lá e falava, não, isso aqui é meu agora. Você fica com isso aqui que é o pior. Aí ele ficava com o pior. Aí ele fala, fazia aquilo dar certo de novo. O sogro dele lá invertia, não, agora eu fico com o melhor, você fica com o pior. Ele passou a vida inteira sendo enganado, porque um dia ele enganou. Eu estou aqui pregando maldição na sua vida, mas a lei da semeadura é verdadeira. A gente precisa reconhecer isso. A gente colhe aquilo que a gente planta. Mas um dia Jacó parou. Um dia Jacó abriu a mente, olhou para o seu lado e falou, eu preciso mudar. Eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso voltar no meu passado. Eu preciso voltar lá na minha terra para poder consertar isso. E Gênesis 31, 18 vai dizendo, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Ajuntou tudo o que tinha e partiu. Se essa semana Deus fala para você partir para resolver, põe lá no seu Facebook, ó, partiu. Parte para o seu passado, meu irmão, e resolve aquilo que ainda não é irreparável. Irmãos, mudar de conduta é uma das coisas mais difíceis da vida, mas é necessário. Quando Jacó decidiu partir para o passado, para poder refazer aquilo, o seu sogro não deu espaço para ele, perseguiu, foi atrás, porque quando a gente toma a decisão de mudar, as coisas não são fáceis, os problemas vão vir atrás, as dificuldades vão vir, mas a gente precisa estar decidido naquilo que a gente vai fazer. Acompanha comigo Gênesis 33, de 1 a 12. O enganador se encontra com aquele que ele enganou. Olha esse texto. Ouça ele sendo direcionado pelo Espírito Santo. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Por que ele faz isso, irmãos? Porque ele pensou, meu irmão está vindo 400 homens, eu estou perdido, eu vou morrer. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele coloca por último quem ele mais ama, Raquel e José. Se morre, morre todo mundo, mas quem sabe vive Raquel e José, é o pensamento dele. Ele mesmo passou à frente, foi na frente de todo mundo. E ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? E Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia, que era uma das mulheres de Jacó, e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Jacó responde, ser bem recebido por ti, meu senhor. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem, aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú, vamos seguir em frente. Você pode falar comigo essa última expressão? Vamos seguir em frente.
Irmãos, essa é a semana da frase, vamos seguir em frente. É a semana de você parar com alguém, acertar as arestas e no final falar: meu irmão, vamos seguir em frente. Esquece o que passou, esquece o que já nos feriu até aqui, vamos seguir em frente. A gente tem colocado um desafio para cada semana, esse é o desafio dessa semana. Esse é o desafio dessa semana. É você procurar alguém, é você aparar as arestas. E no final, irmãos, de forma profética, porque é a palavra que você recebeu, diga: vamos seguir em frente. Jacó poderia imaginar que seu irmão iria matá-lo. O medo de morrer poderia fazer desistir, de voltar, mas ele abriu mão de todas as possibilidades e Deus abençoou, porque quando a gente faz aquilo que é da vontade de Deus, quem abre as portas é o Senhor. Talvez você pense: eu não posso procurar ninguém, o coração está endurecido, a mágoa é muito grande, quem vai trabalhar no coração dessa pessoa é Deus. E quando você for, Deus já foi na frente. Mas meu irmão, procure alguém, eu não sei quem, procure quem Deus fala no seu coração, e de forma profética, declare na sua vida essa semana: vamos seguir em frente. Em segundo lugar, para que você morra e deixe saudade, não quero que você morra, mas para que você morra e deixe saudades, em segundo lugar, influencie pessoas positivamente. Influencie pessoas positivamente. Irmãos, grave uma coisa: todos nós somos formadores de opinião. Todos nós. Todos nós influenciamos pessoas, uns mais e outros menos. Existe um livro da editora Mundo Cristão, do John Maxwell, que tem como título A Arte de Influenciar Pessoas. É um livro muito bom. Fica aqui a indicação da leitura, editora Mundo Cristão, A Arte de Influenciar Pessoas. E o autor trabalha nesse livro a importância da gente usar o poder de influência que nós temos sobre alguém para influenciá-lo de forma positiva. Nessa relação interpessoal, poder contribuir de forma positiva na vida de alguém. E assim como eu usei Jacó para dar o exemplo do mau caráter de alguém que decidiu mudar, eu quero usar um outro exemplo bíblico aqui para falar de influência. Valendo um prêmio aí para quem acertar, quem são os personagens. Está no esboço, não adianta colocar. Eu quero falar de Esther e Mardoqueu. Esther e Mardoqueu, para poder usar esse exemplo de influência. Mardoqueu, irmãos, era primo de Esther. Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua tradução. E a influência de Mardoqueu na vida dessa jovem começa muito cedo, porque Esther perde os seus pais. E Mardoqueu, embora fosse seu primo, assume um papel na vida de Esther como se fosse de um pai. Para você conferir, Esther capítulo 2, versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que significa Esther, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e mãe dela morreram. Irmãos, isso aqui que aconteceu com Esther é muito comum. E talvez tenham pessoas aqui que talvez se identifiquem com isso aqui. Esther era órfã e recebeu apoio de alguém muito cedo, mas um apoio muito importante na nossa vida. Talvez você não tenha passado pela experiência necessariamente de ser órfão, mas você teve alguém que influenciou positivamente na sua vida. Um parente, talvez de uma infância pobre, que você muitas vezes não tinha o que comer, e era alguém que colocava comida dentro da sua casa. Um parente que você muitas vezes não tinha o que vestir, e talvez era alguém que te vestia. Alguém que talvez numa fase da sua vida pagou um estudo da sua vida, um estudo para você poder conquistar alguma coisa, porque a sua família não tinha condições de pagar.
Alguém que quando você não tinha experiência, abriu uma porta de emprego para você e te permitiu crescer numa carreira profissional, mas um dia teve alguém que tivesse aberto as portas para você. Mardoqueu foi fundamental na vida de Esther, porque no momento que ela estava desamparada, ele socorreu. Ele socorreu. Meu irmão, eu e você podemos fazer o mesmo, muitas vezes a gente não faz. Às vezes a gente tem pessoas perto da gente, às vezes é até parente, até algum familiar, e a gente pode fazer alguma coisa para mudar a vida dessa pessoa, para influenciar na vida dessa pessoa, e às vezes a gente não faz. Talvez porque alguma vez eu já tenha feito e tenha me arrependido e tenha me decepcionado. Ninguém é igual, irmãos. O fato de você ter se decepcionado com alguém não quer dizer que você vai se decepcionar com todos. A gente pode influenciar na vida de alguém. A gente pode ajudar um jovem a conseguir uma formação, fazer um curso. A gente pode, aconselhando alguém, conseguir desviar alguém de um caminho errado. Mas muitas vezes, irmão, a gente vive a vida na onda do eu não estou nem aí. A gente só olha para o nosso umbigo, para o nosso nariz. A gente só olha para os nossos interesses. E muitas vezes, irmão, se não é na nossa casa, se não é dentro do nosso lar, a gente não está nem aí, embora sejam pessoas próximas da gente. Esther ficou desamparada e Mardoqueu abraçou. Mardoqueu deixou de ser primo para poder ser pai. Ele alimentou, ele cuidou. A gente pode fazer o mesmo. Só que essa relação de Mardoqueu e Esther não acaba aqui não, ela é muito bonita. Essa moça se tornou uma moça muito bonita, virgem. E uma vez lá a rainha Vasti perdeu o trono, abriu um concurso para a rainha. Quem você acha que influenciou e incentivou Esther a participar do concurso? Mardoqueu. Você pode ser rainha. Já pensou? De órfã a rainha? Ela vai lá e se candidata para o concurso. Quem é escolhida? Ela se torna rainha. E agora Mardoqueu vê aquela criança que ele criou sendo rainha. Num determinado momento, irmãos, quando ela já era rainha, Amã traça um plano para poder matar todos os judeus. Mardoqueu vai parar lá na porta do palácio e não sai de lá até conseguir dar o recado para Esther. Estão querendo matar o nosso povo. Vai agora diante do rei e pede misericórdia a ele, porque só você pode salvar o nosso povo. Esther com muito medo, porque tinha um costume que se a rainha chegasse até a presença do rei sem ser chamada, ela poderia até morrer, exceto se o rei estendesse o cetro para ela. Mas ela, influenciada por Mardoqueu para salvar a vida de todos os judeus, ela vai. E quando ela vai, o rei estende o cetro para ela e ouve tudo que ela tinha para dizer. E essa mulher consegue salvar a vida de todos os judeus que iriam morrer naquele momento, porque ela foi influenciada por Mardoqueu. Esther capítulo 4, versículo 7 e 8. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia, interceder em favor do seu povo. As pessoas precisam ser influenciadas de forma positiva e nós podemos fazer isso. Teve um congresso de intercessão, não, teve um congresso de família que nós fizemos aqui. E acho que foi família. E eu já citei essa frase algumas vezes porque ela realmente trouxe o entendimento a mim. Pastor Oldson, lá da comunidade evangélica de Mesquita, pastor lá da igreja do pastor Silfarney, ele estava falando sobre paternidade.
Paternidade, ele falou que um dos sérios problemas da nossa sociedade hoje é a falta de paternidade. Ele falou que o caos que nós vivemos hoje no mundo é por falta de paternidade. Dizer que o caos que nós vivemos hoje é por falta de paternidade significa dizer o quê, irmãos? É falta de influência. Sabe por que tem muito jovem perdido? Porque não teve paternidade, porque está sem paternidade, porque está sem receber influência. Sabe por que muitas vezes as coisas estão como estão? Porque não está tendo influência, e a influência que tem é negativa. Influência totalmente contrária aos valores da família, contrária às palavras de Deus. Hoje está difícil mandar um jovem para a faculdade, hein? Está difícil. Ainda mais se for federal. Porque você não sabe se ele vai sair de lá formado, ou se vai sair de lá um terrorista. Me desculpa a expressão. Influência negativa. Porque tem gente influenciando negativamente de um lado, e a gente precisa contrabalancear do outro lado. Quem tem que dar influência positiva somos nós. Nós precisamos ser influenciadores. Você só vai deixar legado na vida de alguém quando você influenciar a vida de alguém. Terceiro e último lugar, para que você morra sem deixar saudade. Perdão, para que você morra e deixe saudade. Não quero que você morra. Use os seus recursos numa perspectiva eterna. Use os seus recursos numa perspectiva eterna. Tem pessoas, irmãos, que fazem tanta questão de coisas e bens, mas quando morrem não pode levar nada. Quantas vezes você já viu, nem sei se existe mais essa firma, vou falar, você vai entender. Quantas vezes você já viu um caminhão da Graneiro acompanhando um carro de funerária, levando todos os bens que a pessoa tinha lá para o cemitério? Quantas vezes você já viu? Não tem como levar não, irmãos. Não tem como levar bem nenhum quando se morre. Só que as pessoas muitas vezes se preocupam em construir para essa vida, quando na verdade Deus espera que a gente construa para a eternidade. E eu quero usar mais um texto para poder dialogar sobre esse assunto. Agora é uma parábola, palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 13, versículo 44, conhecido como a parábola do tesouro escondido. E Jesus vai dizendo: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Não sei se você já parou para prestar atenção nessa parábola e para buscar o significado dela. Deixa eu te falar o que significa essa parábola. No mundo antigo, irmãos, por haver muitas guerras, era comum, muitas vezes nas batalhas que terminavam, você achar tesouros, coisas de ouro, de valor. Só que se achava no meio da guerra, você não tinha como carregar aquilo, você não tinha como sair com aquilo, você estava no meio de uma guerra. Então era comum fazer o quê? Cavava-se um buraco, pegava o tesouro que você encontrou, enterrava, marcava bem o lugar, para que um dia, quando a situação tivesse acalmado, você voltasse lá e desenterrasse e pegasse aquele tesouro. E o Senhor Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele conta muitas parábolas. Ele está falando sobre o reino de Deus, sobre esse reino, irmãos, que é vivido por nós. E ele conta essa parábola que é muito interessante. Ele vai dizendo que um homem encontrou um tesouro escondido no campo. Só que o tesouro, irmãos, trouxe tanta alegria para ele, que ele parou tudo, ele foi e vendeu tudo. Ele desfez de tudo que ele tinha, porque ele queria pegar o dinheiro para comprar o terreno onde estava aquele tesouro, aquele campo, e aquilo passasse a ser dele. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? O reino de Deus é esse tesouro, que vale a pena a gente abrir mão de tudo por Ele, porque não tem nada mais importante do que Ele. O tesouro mais importante que nós temos é esse que está ligado à eternidade, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender
que nós precisamos usar o que nós temos numa perspectiva eterna e não passageira, porque o nosso maior tesouro não é aquilo que a gente conquista aqui, o maior tesouro é a nossa vivência no reino. O maior tesouro é aquilo que tem a ver com o reino de Deus na nossa vida. Não tem nada mais valioso do que isso. Tudo aquilo que nós construímos na perspectiva dessa terra não tem valor algum quando a gente compara com aquilo que a gente constrói para a eternidade. Sempre que eu tenho oportunidade eu digo isso para algumas pessoas. Eu tenho dito isso recentemente em relacionamentos pessoais. Eu vou falar aqui de púlpito. Olha, deseje tudo que você puder e corra atrás para isso. Você quer um bom emprego? Busque um bom emprego. Você quer uma boa formação? Busque uma boa formação. Você quer uma boa qualidade de vida para a sua família? Busque uma boa qualidade de vida com a sua família, mas nunca rompa com o céu. Nunca rompa com a eternidade e não construa só para essa terra, não construa só para esse tempo, construa para a eternidade. A faculdade que você faz, que pode te almejar um bom emprego, que você está construindo para esse tempo, construa também para a eternidade, construa para o seu relacionamento com Deus, construa para o reino. Você pode chegar a lugares altos, mas se Deus não estiver com você, era melhor não ter ido. É aquela história que eu falei, que eu contei para vocês de Abraão e de Moisés, naquela mensagem que eu preguei aqui. O que Deus diz para Abraão? Quando pede Isaac: Abraão, me dá tudo. Você não vai ficar com nada, você só vai ter a mim. O que Deus diz para Abraão? Sou eu e mais nada. O que Abraão faz? Eu vou. Para Moisés ele faz a proposta inversa. Moisés, eu não aguento mais esse povo que você lidera. Não sei como você tem paciência para pastorear esse povo. Só você mesmo, eu não tenho mais. Manda esse povo ir. Eu vou abrir o caminho para vocês. Eu vou mandar anjo. Vocês vão derrotar todo mundo, mas eu não vou. Moisés, toma tudo, menos eu. O que Moisés diz? Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Não nos envie. Você perde tudo e você tem a mim. Abraão diz, eu aceito. Moisés ouve, você tem tudo, mas eu não vou. Moisés diz, eu também não vou. Eu também não vou. Às vezes, você que é pai vai me entender, às vezes a gente tem uns pensamentos meio loucos. A gente às vezes quer super proteger o filho e quer dar tudo para o filho. Tudo. Só que a gente se esquece, você vai entender também o que eu estou dizendo, que as maiores experiências que nós passamos com Deus foram aquelas que nós não tínhamos e não tinha ninguém para dar e foi Deus que deu. E como seu filho vai conhecer a Deus, como seu filho vai amar a Deus, se ele não passar pelas experiências que ele vai poder perceber, agora é só Deus. Perdoe o grito. Faça com que seu filho tenha experiência com Deus. Quero encerrar essa palavra lendo um texto para você. Um jovem de menos de 30 anos, gestor de uma empresa, chegou na empresa com o semblante muito cansado, sonolento. E alguém que trabalhava com ele virou para ele e falou, rapaz, o que está acontecendo com você? Ele falou assim, nossa, eu estou muito cansado. Essa noite eu quase não dormi. E aí ele explicou, eu tenho um grupo na minha família, que a gente se junta, a gente faz comida. Minhas irmãs, minha esposa, meu cunhado,
meu sobrinho, meus filhos, e a gente vai para a rua entregar comida para um grupo de moradores de rua. Essa noite foi tão intenso esse trabalho que eu quase não dormi. Aquele outro que ouviu ficou maravilhado com essa história e falou: nossa, que história linda! Mas me diz, como que isso começou? Como é que você entrou nisso? Aí o jovem foi explicar. E ele falou assim: olha, minha avó e meu avô faziam isso na década de 80. Depois, meus pais fizeram durante muito tempo. Quando minha mãe estava muito doente, perto de morrer, ela pediu para que eu e minhas irmãs continuássemos com esse gesto. E nós continuamos. Agora, o meu sobrinho e os meus filhos já estão fazendo isso com a gente e com certeza vão continuar. E aí ele completou: eu não convivi com meus avós. Meus filhos, no máximo, conseguem ver uma fotografia deles. Mas essas gerações que estão à frente dele conhecem o espírito de solidariedade e de amor que eles tinham, e a vontade deles de matar a fome de quem não tinha o que comer. Os netos só conheciam os avós por foto, mas poderiam dizer: meus avós eram pessoas amorosas, solidárias. E se tem algo de bom que eu quero reproduzir na minha vida, é isso. Eu quero fazer o mesmo. O que é isso, irmãos? O que é isso? Legado. Legado. As pessoas não precisam conhecer da gente. Podem não ter conhecido a gente para ouvir falar da gente. Quando a Bíblia, lá no Novo Testamento, vai falar de Abel, você sabe o que a Bíblia diz sobre Abel? Que Abel, depois de morto, ainda fala. Tem gente que depois de morto ainda fala. Não estou falando de assombração, não. Você não precisa dormir com medo essa noite, não. Tem gente que depois de morto ainda fala, mas fala por causa do legado que ficou. A pergunta para mim e para você nessa noite: qual é o legado que nós estamos deixando? Quem nós estamos influenciando? Quem nós estamos abençoando? Quem nós estamos aconselhando? Quais são os filhos que não têm pai e nem mãe, que a gente tem sido pai e mãe para eles? Qual é o casal desestruturado porque começou errado, que vive uma vida familiar hoje toda desestruturada, que eu como casal tenho chegado perto para poder abençoar, para poder influenciar, para poder ajudar? A pergunta de hoje é para mim e para você, é se a gente tem vivido uma vida egoísta. A pergunta de hoje para mim e para você é se a gente tem olhado só para os nossos interesses. Se a gente morrer hoje, quem vai poder dizer que nós fizemos muita importância na vida deles? Talvez você nunca tenha se perguntado isso. Talvez isso nunca tenha passado na sua mente. Mas a proposta dessa mensagem também é que a partir de hoje você pense nisso. E que pensando nisso, você não construa só para o agora. Você construa para a eternidade. Você construa para a próxima geração. Que a gente não seja como Ezequias. Que a gente não seja como Ezequias. Que nos últimos anos de vida que Deus deu a ele,
fez tudo de ruim que poderia fazer. Criou um filho sem ensinar para ele aquilo que ele poderia ensinar. Engraçado, irmãos, engraçado pensar numa coisa, é que tem coisas que a gente pode ensinar para o filho e a gente prefere não fazer. Ezequias é um exemplo disso. Ele tinha total condições de ensinar o filho a ser temente a Deus, mas ele preferiu não fazer. Às vezes, o mais bonito que você tem, pai e mãe, presta atenção, às vezes aquilo de mais bonito que você tem é a sua história. E você está se preocupando em passar tantas coisas para o seu filho, menos a sua história. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no nosso coração, que você reflita sobre ela, que você tome decisões guiado pelo Espírito Santo de Deus, e que o nome de Deus seja engrandecido. Amém?